Olá, estamos iniciando mais um Pod Legal com tema jurídico, político e social. Na verdade, quem nunca quis fazer só uma perguntinha para o advogado especialista? E é por isso que hoje eu e o corretor de imóveis, Ricardo Fernandes, responderemos todas as suas dúvidas sobre contrato de compra e venda. Logo após a nossa vinheta. Tá aí hoje, dia 8 de março, estamos aqui iniciando o nosso Pod Legal com Ricardo Fernandes, corretor, perito, e também a doutora Mônica, né, que é a diretora aqui deste nosso podcast. Doutora, bom dia! Bom dia, fico muito feliz em estar aqui presente em mais um programa, dessa vez com o nosso convidado especial, Ricardo Fernandes. É um prazer, né, a gente tratar sobre o tema com alguém que que convive com esse tema todos os dias. Então a gente fica muito feliz e gratos por estar iniciando. E gostaria de dizer a todos vocês que continuem ligados com a gente, se inscrevam no nosso canal do YouTube, continue mandando dúvidas através do nosso Instagram, ADV Mônica Bleg e @Maurício Bleg. E através de lá a gente vai conseguir ter este contato com vocês, para estar trazendo novos temas, novos convidados e iniciando todas as quartas-feiras com esse conhecimento sendo transferido. O presente aqui nos nossos estúdios, Ricardo Fernandes, que é corretor aqui em Barra do Choça. Ricardo, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Bom dia, Maurício, bom dia, Mônica, e todos que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer imenso estar aqui hoje, né, passando um pouco da minha experiência para todos vocês. O tema é muito interessante. Quem é que nunca fez um contrato na vida, né? Um contrato de compra e venda. Então, às vezes, as pessoas que fazem o contrato, às vezes, faz não orientado e, às vezes, leva algum prejuízo. Por isso que hoje nós estamos aqui com a experiência de Ricardo, com a doutora Mônica, para estar falando sobre esse assunto que é muito interessante, né, doutora? É verdade, a gente vai responder aqui dúvidas jurídicas que a gente foi recebendo através do nosso WhatsApp, do nosso Instagram, muitas pessoas entrando em contato para saber tudo sobre esse tema que é muito interessante, que é um contrato de compra e venda. Juridicamente falando, o Código Civil, ele rege, né, ele estabelece temas sobre o contrato de compra e venda. Esse contrato que é de extrema importância ali para as pessoas que estão que estão celebrando aquele contrato. São duas pessoas com interesses em comum, de um lado o vendedor e de outro o comprador, com aquele interesse de negociar. É chamado negócio jurídico, é o nome dado ao contrato de compra e venda, em que às vezes na maioria das vezes, em regra, ele é oneroso, né? De um lado, aquele que está passando a titularidade do bem, e do outro, aquele que irá prestar, né, aquelas parcelas, aqueles valores, e no contrato de compra e venda tudo isso deve estar estabelecido. É a declaração de vontade das partes, a declaração de vontade do vendedor de transferência do bem e do comprador de passar a ter a posse daquele bem. Doutor, e chegou aqui várias perguntas que chegaram aqui no nosso podcast, né, na linha de perguntas da doutora Mônica e do Instagram, também no nosso Instagram, logo depois que foi lançado aí, o tema, contratos de compra e venda. Ricardo já teve algumas, antes de iniciar com as perguntas, eu quero perguntar para Ricardo se já teve alguma pessoa que fez um contrato particularmente, sozinho lá, e depois teve algum problema e já lhe procurou. Sim, Maurício, com certeza, todos os dias a gente convive com essa realidade. Geralmente o pessoal chega lá com um contrato feito lá em alguma house sem um conhecimento de algum técnico e acabando, né, tendo prejuízo.
Doutora, nós já estamos aqui com as perguntas para responder, já podemos iniciar aqui com as perguntas? Sim, vamos iniciar. São muitas perguntas interessantes, do cotidiano mesmo, no dia a dia. Como eu falei nas nossas redes sociais, esse é um podcast ideal para aquele que tem um sonho de conquistar sua casa própria, de comprar um veículo novo e não quer ter prejuízos. Como o Ricardo muito bem colocou aqui, infelizmente, quando esse contrato ele é mal feito, né, ele é feito de qualquer maneira, às vezes o cliente tem esse prejuízo e depois recorre a um técnico, né, para tentar resolver essa situação. Então, este podcast é para alertar você que quer celebrar um contrato de compra e venda, mas que não quer ter problemas, já que quando a gente está celebrando um contrato de compra e venda, para as duas partes, comprador e vendedor, é um momento muito importante, é um momento muito feliz e que a gente não quer ter futuras dores de cabeça. Então, já está aqui, já temos aqui as perguntas que estão chegando aqui para a gente. Eu quero, desde já, parabenizar aqui a doutora Mônica pelo Dia das Mulheres e todas as mulheres. Hoje é dia 8, né? 8 de março, é Dia Internacional da Mulher. Fica aqui os nossos parabéns. E já vamos aqui para as perguntas. Sem demora, vamos aqui para as perguntas. A primeira pergunta: quais os cuidados devo tomar antes de assinar um contrato de compra e venda? Então é muito importante essa pergunta aqui, o cuidado que deve tomar antes de assinar um contrato de compra e venda, Ricardo. Muito bem. O contrato de compra e venda é um momento, como a Mônica expressou, um momento muito importante, onde todos estão realizando um sonho, e também para esse cuidado de ler atentamente o contrato, ver com certeza, com muita atenção em todas as regras, em todas as cláusulas, né? Valores estão sendo negociados, parcelas ali, para você não ter constrangimento no futuro. Então tem que ter essa atenção, né, doutora Mônica, para que não tenha problema no futuro, como disse aí o nosso amigo Ricardo. Exatamente. O contrato de compra e venda, ele tem que conter a identificação das partes, né, a identificação do bem que está sendo vendido, o valor das parcelas, se for um bem vendido parcelado. Então, tudo isso ele tem que estar especificado dentro do contrato de compra e venda. Então, como o Ricardo colocou, a leitura atenta desse contrato é a coisa mais importante que você deve fazer. Então, agora, você sabendo o que precisa ter em um contrato, você vai ler já procurando se está tudo ok. Vê se a sua identificação está correta, se você é o comprador, se você é o vendedor, vê se você identificou corretamente o bem, se ali está todas as cláusulas, mesmo que vocês queiram passar de futuros problemas que possam ocorrer ali dentro do contrato, especificar tudo certinho e a leitura ser atenta antes da assinatura. Olha, tem mais perguntas aqui. Vamos aqui para a nossa relação de perguntas que chegaram no Instagram. Você está participando aqui do Pod Legal com tema jurídico, político e social. A ideia do Pod Legal é justamente a gente estar tratando de assuntos de interesse da comunidade e dando esse toque, essa dica para você. Então, muito obrigado aí, compartilhe esse nosso Pod Legal. Você pode estar encaminhando aí o link para outras pessoas, para estar acompanhando, pessoas que geralmente têm dúvidas sobre esse tema. Igual essa pessoa aqui, olha essa pessoa que mandou essa pergunta. Além do gasto com a compra do imóvel, né, que você comprou o imóvel, além desse gasto com a compra do imóvel, quais as outras despesas eu vou ter? Então essa é a pergunta que chegou aqui. Além do gasto com a compra do imóvel, qual será o outro gasto que a pessoa vai ter? Essa é a pergunta, Ricardo. Muito bem. Muitos questionam muito, né? Qual o custo que vai ter, além do contrato, ou seja, além também do valor da compra do imóvel. Você vai ter um custo, né, com a transição da documentação, que é a ITBI, lavratura, né, dessa escritura e o registro dessa escritura. É importante também lembrar, Maurício, que muitos clientes ficam na dúvida. A escritura particular, a escritura pública. Eu convido vocês, né, e digo a vocês, fazer sempre a escritura pública com o nosso verídico, ao qual você vai ter uma cópia também registrada ali no cartório de notas, onde você tem uma segurança maior da sua negociação que você está fazendo. Então, você vai ter um curso com ITBI, né, direcionado a tributos municipais,
lavratura, né, no tabelionato de notas, e o registro, que é o principal de todos aí nesse momento. Então a gente já vê aqui que o Ricardo já está indicando aqui que as pessoas façam a escritura pública, um contrato de compra e venda, ele é elaborado, a escritura serve também, é um contrato de compra e venda estabelecido e registrado oficial, não é isso, Ricardo? Correto. O contrato, muito lembrar também, Maurício, que nós temos o costume de fazer a escritura diretamente você faz a negociação e faz a escritura. Eu digo a vocês, indico nesse momento fazer o contrato de compra e venda e logo após fazer a escritura, né? E não deixar só simplesmente no contrato. Ah, tá aí, então ficou bem claro, você faz o contrato, a primeira ação é o contrato, né, doutora? Contrato de compra e venda diante de tudo que já foi estabelecido aqui, que vocês já farão. Vamos seguindo com as perguntas, tem um comentário, doutora? Sim, só dizer que são dois documentos que um não exclui o outro. O contrato de compra e venda é muito importante, que é aquele que vai estabelecer, como a gente falou, a vontade das partes. E a escritura pública que a gente indica, né, é aquela que vai dar uma veracidade para aquele documento e aquela que vai ficar ali registrada no tabelionato. Beleza, então vamos lá para a próxima pergunta. São várias as perguntas que chegaram aqui. Vamos ver aqui na nossa lista do Instagram quais são as perguntas. Mais uma pergunta. Qual a diferença? Aí, já está falando a pergunta, já tem a resposta. Qual a diferença de um contrato de compra e venda para uma escritura pública, Ricardo? Então, já foi respondido para vocês, mas só reforçando aí. Qual é essa diferença realmente? Pronto. Muito bem. A diferença do contrato de compra e venda é o interesse de negociação entre as partes. E a escritura de compra e venda, onde está, né, direcionando ali você a registrar, né, firmar o seu negócio via cartório de registro de imóveis. Aí a resposta, a doutora Mônica inclusive já comentou, então nós já vamos aqui para mais uma pergunta que chegou aqui, são várias as perguntas hoje, então nós vamos para a próxima pergunta. É melhor vender por conta própria ou com a ajuda de um corretor? Olha a pergunta, Ricardo. É evidente que você vai estar trazendo aqui essa resposta para a gente. É melhor você vender por conta própria ou com a ajuda de um corretor, como é o caso aqui do nosso amigo Ricardo? Diga aí, Ricardo. É melhor, a pessoa fica muito na dúvida. Eu vendo particular, eu vendo por conta própria, eu vendo com o intermédio de um corretor. Eu digo que você vender seu imóvel por intermédio de um corretor. Por quê? Porque muitas vezes você coloca um valor, né, no seu imóvel, ao qual não é a realidade dele. Então, você vai procurar um corretor, ele vai analisar, fazer a avaliação do seu imóvel e dar aquele valor realmente de mercado. Olha, doutor, é muito importante a gente estar procurando um profissional que já tem todo o conhecimento daquela área. Você, às vezes, perde muito tempo sem procurar um profissional e, às vezes, é levado ao erro. E depois do erro que vai tentar consertar. Consertar um erro é muito mais difícil. É melhor você fazer a coisa certa. Procurar o corretor credenciado, um corretor credenciado para que você possa estar resolvendo essas questões. Sempre fica a dica de procurar o profissional, né, doutora? Sem dúvidas. Além disso, toda aquela burocracia que você teria que passar, ela será transferida ao profissional que já sabe o caminho para resolver. Então, ele vai facilitar aquela parte burocrática do contrato, da venda, né, em si. Então, é ele que vai fazer o contrato de compra e venda de forma com que você esteja assegurado de que está assinando algo de forma segura. Ele vai encaminhar a escritura, o registro. Então, isso vai facilitar. Além de tudo, vai fazer a avaliação, né, daquele imóvel de forma que assegure ali o mercado, né, como deve ser. Então, é indicado sim a gente sempre procurar um profissional para que depois, como foi muito bem colocado aqui, a gente não precisa estar corrigindo os erros que aconteceram. Daí você está acompanhando o nosso Pod Legal, com temas jurídico, político e social. A ideia aqui do nosso Pod Legal é justamente dar esse toque, né? O toque político, o toque jurídico, o toque social. E o contrato de compra e venda é muito importante você saber como fazer, para que você depois não tenha problema, não tenha dificuldade. Além de ter a ajuda de um profissional que vai facilitar tudo para você, você vai evitar problemas futuros. Olha mais perguntas que chegaram aqui para a gente para o tema de hoje.
Depois desse aí de vender por conta própria, deve estar chegando aqui mais uma pergunta interessante. Essa é muito interessante, olha só. Devo sempre pedir para avaliar o bem antes de vender? Olha só, você tem que avaliar o bem antes de vender? A pergunta, quem faz essa avaliação? Quem é que faz a avaliação do bem que eu estou querendo vender, Ricardo? Opa, essa pergunta é interessante. Sempre o pessoal chega, né, à procura da gente para ver a situação. Então, nesse momento é necessário você fazer a avaliação do seu imóvel. E a pergunta é logo em seguida, quem é você procurar? Você procura um corretor de imóveis credenciado, que ele tem o CRES, né? Ser credenciado ao CRES, para que ele possa fazer a avaliação do seu imóvel e dar aquele valor real de mercado. Por que isso? É porque muitas vezes tem pessoas que estipulam valores. E estipular valores não é o correto. É você ir procurar o profissional. Ele vai fazer um laudo de avaliação para você e mencionar, né, qual o valor real do seu imóvel. Muito interessante, porque você pode ter prejuízo. Se você não procurar um profissional, uma pessoa credenciada, que é inclusive fiscalizado pela sua categoria, você pode ter prejuízo. Quem é que vai saber como que foi aquele que fez a avaliação do seu imóvel? Qual foi os interesses dele? Então, para não ter prejuízo, doutora, é bom procurar um profissional. Mais uma vez, a gente é alertando aqui no nosso toque jurídico, no nosso toque político, no nosso toque social, no nosso podcast. Sim, importantíssimo. E a gente sabe que no momento do contrato de acertar, né, uma compra e venda de um imóvel, de um lado tem um que quer vender por um preço elevado e tem o outro que quer comprar por um preço mais acessível. Então, há sempre essa barganha ali, tentando comprar aquele imóvel de uma maneira mais em conta. Mas quando você tem a avaliação em mãos, isso não acontece muito, porque você vai mostrar, olha, esse é o preço de mercado do meu imóvel, é desta maneira que eu vou vender, e aquele comprador, ele vai estar ciente de que ele está comprando o imóvel pelo um preço justo, ou bem imóvel também, né? Aquilo que ele estiver comprando, ele estará comprando pelo um preço justo. Então, é muito importante a avaliação, muito importante que você procure um profissional especializado. Nosso toque legal, trazendo aí para você informação, né? Hoje toques especiais sobre o contrato de compra e venda. E depois que foi lançado aí no Instagram de doutora Mônica, que você pode acompanhar, Instagram ADV Mônica Bleg. É onde que você dá a sugestão, que ela que dirige aqui. Hoje é dia 8, Dia Internacional da Mulher, está aqui 2 homens participando do programa, mas a direção deste programa é da advogada doutora Mônica. Então você que quer sugerir, dar a sua opinião, vá lá, @ADV Mônica Bleg. E tem mais perguntas chegando aqui pra gente, mais perguntas. Vamos aqui ver a próxima pergunta. Você pode também estar compartilhando com as pessoas aí, as pessoas que têm interesse sobre o contrato de compra e venda, compartilhe este nosso conteúdo com essas pessoas. Estou vendendo um imóvel. Eu estou vendendo um imóvel, mas não sei como fazer o contrato. Dá uma dica aí, por favor. A pessoa aí já quer uma dica, Ricardo. Ela já quer uma dica. Você já pode ir dando uma dica aí para essa pessoa que está vendendo um imóvel e não sabe o que fazer. Qual é a dica que você dá? Nossa, muito bem, né? A dica já está pronta aqui, né? Eu indico você, para você fazer o contrato de compra e venda, procurar, né, realmente o profissional para elaborar esse contrato. E nesse exato momento, aproveita, né, Mônica, para nos procurar, né, ali na Avenida Francisco Amorim, onde está ali um profissional que pode fazer o contrato para você dentro dos padrões legais, e civis, para você não ter prejuízo aí, durante a sua negociação com o seu cliente. A gente vê que hoje em Barra do Choça, na cidade que a gente mora, e em todo o Brasil, a gente vê que as pessoas realmente têm essa necessidade de estar vendendo o seu imóvel. A comercialização imobiliária é muito grande, aí na sua região também, sem dúvida, não é diferente. Você na sua cidade aí, no seu estado, deve ter aí um profissional que você conhece. Então a dica é essa. Na hora de fazer o seu negócio, você deve procurar
um profissional habilitado, credenciado, que ele vai te ajudar e você não vai ter prejuízo. Vê se esse profissional é habilitado pelo CRES e vai lá e faça o seu contrato. A dica é sempre essa, né, doutora? Sim, reforçando, sempre procure um profissional. Muito bem, sempre procurando um profissional e tem mais, é a dica principal. Procure sempre um profissional para que você não tenha problema com o seu contrato futuramente. Olha, mais uma pergunta que chegou aqui para a gente, vamos seguindo aqui nas perguntas de hoje. Posso vender um imóvel mesmo que ele esteja financiado? É uma dúvida, hoje tem muita gente com imóveis financiados e a pessoa quer saber o seguinte: tendo o imóvel financiado no nome dela, mesmo assim ela pode vender esse imóvel, Ricardo? Maurício, essa é uma dúvida, né, de muitas pessoas. E vender, pode vender. Porém, é um risco que ele corre. Por quê? Um imóvel já está financiado em nome de terceiro. Ao qual aquele terceiro ele deixa de pagar aquele imóvel, ela perde, né, pode perder o imóvel para o banco que fez aquele financiamento. E o contrato de gaveta, que é o mais chamado hoje, né, mais conhecido, o contrato de gaveta, ele não dá, né, a segurança de que você é proprietário daquele imóvel. Né? Foi simplesmente uma segurança que você fez entre as duas partes, mas o banco não tem ciência daquilo que você fez. Então é tudo necessário você primeiramente procurar o banco, onde você fez o financiamento, para que ele possa lhe direcionar se pode ou não comercializar aquele imóvel, né, através do contrato de gaveta. Então, o contrato pode ser feito, mas é como o mesmo caso da escritura. Faz o contrato, que é aquela primeira ação, mas depois tem que ter uma segunda ação, a ação da escritura pública. Neste caso do imóvel financiado, a segunda ação seria procurar o banco que foi financiado para resolver aquela questão ali e fazer a transferência desse financiamento. Não é isso, Ricardo? Correto. Da mesma forma. Do jeitinho mesmo. Ele tem que procurar o banco dar a veracidade de transferência da dívida, né, e ter ciência do que foi feito na negociação, ou seja, um negócio entre as partes. Então, tudo isso orientado por um profissional. Se for orientado por um profissional, como tem aquele já viu aquele link lá, aquele vídeo do WhatsApp? Tem que ter sempre um profissional, porque facilita tudo, não é isso, doutora? Esse contrato é possível fazer, mas tem que ter toda essa segurança. Sim, existe muitos contratos de imóveis financiados que são feitos, mas como foi muito bem já colocado aqui por vocês, ele deve ser feito, neste caso, por 3 partes. Agora não serão mais só o comprador e vendedor, mas será o banco do qual origina o financiamento, o comprador e o vendedor. Porque o vendedor ele tem que ter capacidade para estar assumindo aquele financiamento. E a partir do momento que esse comprador, ele assume aquele financiamento que era desse vendedor, aí sim pode ocorrer essa transferência de financiamento. Então, não é uma venda comum, como é feita qualquer outra venda, você tem que saber, antes de comprar um imóvel, ou de comprar qualquer bem, qual é a situação do bem, se ele não tem nenhuma pendência. E quais seriam as possíveis pendências de um bem? Essa, por exemplo, ele pode ser um bem financiado. Por exemplo, você quer comprar um carro, mas esse carro ele já é um bem financiado. Então, a negociação aí agora ela já vai ser diferente. Você vai negociar com o banco que origina o financiamento desse carro, deste veículo, né? Mais o comprador e o vendedor. Então, teremos aí 3 partes envolvidas nessa negociação para chegar em um bem ali, uma resolução melhor para ambos. É isso aí mesmo, porque às vezes aquela pessoa que está com a posse daquele imóvel ou daquele bem, ele tem a posse e tem uma parcela que ele já quitou daquele imóvel, daquele bem. Na verdade, ele está vendendo aquela parcela que ele quitou. O restante é de propriedade da instituição financiadora. E aí você tem que procurar a instituição financiadora, como bem esclareceu aqui a doutora Mônica, com um alerta aí do nosso convidado de hoje, o nosso amigo Ricardo, que traz esse alerta aqui para você não comprar bem financiado com contrato de gaveta. Tem que estar buscando aí a ajuda de um profissional. E tem mais perguntas chegando aqui pra gente, para que o Ricardo possa estar respondendo juntamente aqui com a advogada a doutora Mônica. Você pode participar através das redes sociais, compartilhando também aí o nosso podcast do ADV Mônica Bleg, é o Instagram da doutora. O Instagram deste comunicador que vos fala é
Maurício Bleg, o seu radialista, tá certo? Olha, mais uma pergunta chegando aqui. Olha, essa pergunta é interessante. É possível comprar imóvel financiado sem valor de entrada? É uma pergunta que ajuda a outra. É possível comprar um imóvel financiado pelo banco sem ter um valor de entrada? Esse aí já passa para uma outra questão e aí Ricardo vai responder para a gente. A pessoa quer comprar um imóvel, não tem a entrada. É possível isso, mesmo sendo financiado pelo banco? Maurício, é possível ele fazer o financiamento, né, sem entrada, desde que ele tenha, né, o FGTS dele, né, num saldo de 20% do valor do imóvel. Porque o banco só financia 80% do valor, do bem. Então, os 20% ele teria que dar de entrada, para o vendedor. Então, nesse caso, para ele comprar sem entrada, é necessário ele ter o FGTS, desde que atinge os 20% do valor do bem. A não ser se ele ter o valor do imóvel, o financiamento seja 80%, né, que vai, na verdade é 80%, e ele comprar o valor do imóvel, se a negociação do imóvel seja o valor abaixo, né, dos 80%. Aí sim, pode ser que ele compra sem entrar, sem dar entrada e sem utilizar o FGTS, mas sem entrada é muito impossível se ele não tiver o FGTS retido. Olha, é muito importante você... Essa é uma dúvida que, inclusive, eu tinha. Né? Então, foi bom que o Ricardo aqui falasse, porque, na verdade, o FGTS já é, a doutora Mônica pode até colocar aqui, já é um recurso da própria pessoa que está lá garantido no banco. Ele vai usar o FGTS, mas, de qualquer forma, esse 20% já é a entrada. Então, querendo ou não, ele tem que ter 20% de entrada para ser financiado pelo banco. Ou ter essas outras negociações paralelas que pode ser feita com a ajuda de um corretor, como disse aqui o nosso amigo Ricardo, não é isso, doutora? Isso, essa questão do FGTS foi ótimo de ser colocado aqui, porque neste tema de compra e venda, muitas pessoas que estão interessadas em comprar um imóvel, mas ainda não tem essa entrada, essa condição, então começou a nos enviar pergunta que até foge um pouco, né, do tema, mas que eu achei importante da gente responder, porque, por exemplo, muitas pessoas não sabem que aquele FGTS retido, ele pode ser usado na compra de um imóvel. A gente sabe que não é a qualquer momento que a gente pode estar resgatando o FGTS, mas na compra da casa própria, você pode resgatar este valor. Então é bom que você saiba disso, que você tenha essa informação, porque pode te ajudar a realizar este sonho da casa própria através desse resgate deste valor retido que você tem lá. Então tá aí, né? Uma dica especial para você, um toque especial para você. Para tudo isso, você deve procurar um profissional aí na sua região, aí na sua cidade. Procure um profissional que vai facilitar tudo para você, para te ajudar. Não basta você apenas ter o sonho à vontade. Você tem que correr atrás, em busca desse sonho. Corra atrás, vá em busca do seu sonho. É possível ser realizado. E depois que você ter esse objetivo, você buscando todas as informações vai facilitar e muito que o seu sonho seja realizado. Contrato de compra e venda é o tema que hoje do nosso Pod Legal, com a participação de Ricardo Fernandes, Ricardo que é corretor aqui no município de Barra do Choça, e a presença aqui, lógico, da diretora do programa, a advogada Mônica Bleg, trazendo todas as informações para você. Quem paga a comissão do corretor de imóvel? Quem compra ou quem vende? Olha a pergunta, quem é que vai pagar a comissão do corretor, Ricardo? Isso aí é a dúvida de muitos, né, Maurício? Muitos chegam perguntando quem paga a comissão. Eu, né, como vendedor, ele como comprador. Quem paga essa comissão é o vendedor, né, porque ele contratou o profissional para fazer aquela intervenção na venda do imóvel. Então, ele que tem por direito, né, de pagar a comissão do corretor. Tá aí, tem algum comentário nessa questão, doutora? Não, é mais aí, é mais a informação mesmo. Isso, é o ônus da venda, né? Você vende, você paga a comissão do corretor e é um ônus importante de ser assumido, porque quando a gente tem a ajuda do profissional, aquele contrato é melhor feito e dá uma segurança maior para você. Então, sempre contrate um profissional, é um valor de comissão que vale a pena ser pago ali, com certeza. Então, você comprador, quando for comprar qualquer imóvel, para ter segurança,
compre através de um corretor. Você não vai ter o ônus de pagar aquela comissão, né? E vai ter a segurança de que o seu contrato vai ser bem feito, de que aquele acordo ali vai ser bem solucionado. Então, você que é comprador, dê preferência para comprar um imóvel através de um profissional. São as informações que a gente traz aqui no nosso Pod Legal. Pod Legal, com temas político, jurídico e social. Toda quarta-feira é apresentado aqui um tema especial. E quem indica esse tema é justamente a pessoa que está acompanhando aí, é justamente você. Então você pode mandar sua mensagem, compartilhar esse tema, entrar aí no nosso Instagram, ADV Mônica Bleg ou Maurício Bleg, vai lá, sempre com arroba na inicial, e procure a gente aí no Instagram e deixe aí a sua mensagem, a sua sugestão para os temas. E tem mais perguntas aqui para o nosso amigo Ricardo Fernandes, que está presente aqui. É melhor comprar um imóvel pronto ou em obra? É uma dúvida que tem também, muitas pessoas perguntam. É melhor comprar um imóvel que está já pronto ou em obras? Principalmente imóveis financiados, Ricardo. Imóveis financiados, desde que você pode ter, é melhor comprar ele pronto. Você já tem um básico como ele está. Mas se você pegar ele também, né, já início de construção, o ideal é que você esteja acompanhando também aquela construção. Então, porque tem aqueles vícios contratuais, né? Você contrata algo aqui hoje, né? Isso no caso de obras em início, você contrata algo aqui, mas o que vai ser entregue vai ser diferente. Então, melhor, eu sugiro você pegar o imóvel já pronto, né, para que você possa já pegar e já entrar para sua casa e já ficar tranquilo, em vez de ficar aguardando, enquanto ficar aguardando e não receber aquilo que você realmente comprou. Olha que dica interessante aí para você. Se você comprar o seu imóvel e ele for financiado ou à vista, e você comprar ele em obra, é importante que você acompanhe a obra. E para isso, às vezes você não tem tempo de estar acompanhando a obra. Por isso a importância de você ter um profissional. Às vezes esse profissional pode estar fazendo isso para você. Vai do seu contrato aí com o profissional. Muito interessante essa resposta e essa pergunta aí do nosso convidado de hoje, doutora. Muito bom. Vamos seguindo. Nós temos aqui mais uma pergunta que a gente vai estar trazendo aqui para o nosso convidado responder, a doutora Mônica. Essa pergunta que vem aqui: um contrato mal feito pode ser considerado inválido? Aí a doutora também vai estar participando aqui, juntamente com o Ricardo, porque essa é uma pergunta interessante. Um contrato mal feito, Ricardo, você primeiro, pode ser considerado inválido? Com certeza, né? Tem os vícios, né, contratuais, devido às irregularidades, né, que vai ter escrito no contrato. Pode ter cláusula no contrato que está inibindo você, né, ao erro. Então, assim, é melhor você contratar um profissional para que ele possa estar lendo, né, juntamente com você aquele contrato e você está tendo certeza daquilo que você está comprando. Muito bem, muitos perguntam, né? Vai a um determinado lugar e faz o contrato e simplesmente a pessoa fala, assina aí. Antes de você assinar o contrato, você olha direitinho, lê direitinho, mesmo que você não saiba ler, leve alguém que saiba ler, né, para que ele possa estar mostrando para você, lendo para você aquilo que está escrito naquele contrato. Olha como é interessante. Essa pergunta a doutora Mônica vai participar também. Um contrato mal feito pode ser considerado inválido? E Ricardo já deu aqui toda essa dica. Olha, sempre que a gente fala aqui no nosso toque, é de dar toques importantes para as pessoas. Antes de você assinar qualquer coisa, você tem que ter a certeza do que você está assinando. Porque esse contrato ele pode trazer prejuízo para quem vendeu e para quem comprou. Doutora Mônica, um contrato mal feito, ele pode ser considerado inválido e como isso funciona? Sim, como a gente colocou aqui, né, o Código Civil, ele disciplina como deve ser feito esse contrato. Esse contrato ele deve ser feito de maneira formal, né, um documento formal, em que elenque, né, o nome das partes, como deve ser e todas as cláusulas necessárias.
E quando um contrato ele é considerado inválido, é quando ele não respeita esses requisitos, ou alguma coisa lhe aconteceu de maneira adversa. Por exemplo, um contrato, ele tem que existir a manifestação das partes. E quando uma das partes ali, ela não tem essa manifestação, não foi a vontade de uma daquelas partes, a gente pode anular, esse contrato ele pode passar a ser nulo. Então, existe o contrato nulo e o contrato anulável. Contrato nulo é aquele que ele é totalmente inválido. Todas as cláusulas dele ali, toda a formalidade dele, ela não compreende aquilo que a gente queria demonstrar. E o contrato anulável é que ele tem ali algumas cláusulas que não correspondem ao que o Código Civil disciplina, a como deve ser estabelecido aquele contrato. Então, antes de qualquer coisa, como foi bem colocado aqui, é necessário a gente apontar que esse contrato ele tem que ser redigido por um profissional que vai fazer com que esse contrato não seja nem nulo, nem anulável, como muitas pessoas falam, né? Ele não seja inválido. Então, esse contrato ele tem que conter todos os requisitos necessários em que o Código Civil estabelece para garantir a segurança jurídica das partes em que estão celebrando este contrato. E olha que dica interessante saindo aqui para você no nosso Pod Legal de hoje. Contratos de compra e venda. Contrato de compra e venda é um documento especial. Às vezes você paga caro naquela transação e não se preocupa com o contrato. E você tem os prejuízos. Então você tem que ter muito cuidado, ter um profissional, não é qualquer pessoa que está habilitado a fazer um contrato. Então tem que ter um profissional acompanhando para você ter a segurança jurídica ali daquele contrato de compra e venda. E nós temos mais perguntas chegando aqui para você no nosso Pod Legal. Pergunta que chega aqui para que o nosso convidado, Ricardo Fernandes, que é corretor, ele é perito também da Justiça, ele faz avaliação imobiliária pela Justiça, então ele é habilitado, ele está presente aqui, tem muito conhecimento, está presente aqui para responder essas perguntas no nosso Pod Legal de hoje. Comprei uma casa e gostaria de saber como facilitar a emissão da escritura dela. Comprou a casa, fez um contrato com a ajuda de um profissional ou não, e agora precisa fazer a escritura. Espero que tenha sido um contrato feito com a ajuda de um profissional que vai facilitar a sua escritura. Mas quem vai responder isso pra gente é justamente o Ricardo. A pessoa comprou uma casa e agora, né, um imóvel e quer fazer a escritura. Pronto. Você comprou o imóvel, tem um contrato de compra e venda em mãos. Muito bem, o colega aí perguntou, facilitar a escritura. Para isso é necessário você ter o contrato de compra e venda. E nesse contrato que esteja mencionando a matrícula desse imóvel, para que você possa elaborar a sua escritura. Para elaborar a escritura, aí você vai procurar o profissional, ele vai direcionar os órgãos competentes para a emissão dos documentos necessários, que será a ITBI, e depois levar o cartório de notas para lavrar a sua escritura pública e logo após a lavratura fazer o registro. Então, para facilitar, é necessário você ter todas as informações no contrato, e levar ao profissional para que ele possa estar analisando, fazendo um estudo sobre aquele contrato, fazer as consultas necessárias e as cartórios de notas e o cartório de registro de imóveis para saber se aquele imóvel é registrado ou não. Para que você não venha a ter constrangimento e problemas futuros. Então, para isso, é necessário você ter um contrato bem elaborado e ter informações realmente do seu imóvel. Aí, olha para você ver a importância de ter um contrato de compra e venda bem feito. Se a pessoa, você comprar um imóvel e não ter nem o registro do imóvel estabelecido ali naquele contrato, ele é um contrato com certeza mal feito e que pode trazer prejuízo para você. Esse é o nosso Pod Legal, com temas jurídicos, políticos e social. O nosso Pod Legal é apresentado, todas as quarta-feiras a gente lança aqui um Pod Legal. E com temas diferentes e variados, sempre com a participação e direção de doutora Mônica, que está presente aqui dirigindo e trazendo as informações, mas que sempre também vai ter um convidado. Nós vamos estar convidando pessoas para estar trazendo aqui mais informação, mais contribuição para o nosso programa.
nós já queremos agradecer aqui os participantes de hoje aqui do nosso programa, que já está chegando ao final. Agradecer aqui o Ricardo pela presença aqui no nosso estúdio, mas eu vou passar aqui para a doutora Mônica para que ela possa estar fazendo essas considerações finais e o agradecimento aí do nosso convidado de hoje, Mônica. Nossa, foi muito válido para mim, adorei tratar sobre esse tema. Regulamentação, a gente sabe que existe, né, muitos imóveis que são colocados a ser vendidos, mas que não são regularizados ali, que tem alguma pendência, e por isso que a gente reforça mais uma vez a você que está nos assistindo, que tem um sonho de realizar, né, a compra da casa própria ou de um veículo, o que seja, sempre procure um profissional para verificar a situação do bem que você está querendo comprar. Às vezes esse bem ele necessita de uma regularização. A gente tem escritórios de advocacia especializados, a gente tem corretores de imóveis que fazem essa parceria, como eu sou feliz em dizer a vocês que tem uma parceria com o meu colega aqui, Ricardo Fernandes, da Betel, e a gente consegue fazer essa regulamentação do imóvel para você, através do nosso centro de advocacia, Mônica Bleg, e do serviço dele, né, de corretor de imóveis, em que a gente consegue resolver esses problemas, essas pendências que existem. Então, existem em muitos municípios, provavelmente se você não é aqui de Barra do Choça ou região, é de outra cidade mais distante, você vai perceber que existe advogados que trabalham no meio imobiliário e corretores de imóveis que trabalham nessa parceria para garantir que você compre um imóvel sem nenhuma pendência e que o contrato seja bem feito, que todas as questões sejam bem resolvidas e que você realize seus sonhos sem dores de cabeça. E agradecemos aí, Ricardo, pela participação aqui com a gente. É evidente que nessa área imobiliária nós temos vários outros temas. Hoje a gente deu uma ênfase aqui sobre o contrato de compra e venda. E o Ricardo poderá participar de outro podcast assim que os nossos acompanhantes indicar que a gente traga temas relacionados a essa questão imobiliária, e ele pode estar sendo convidado também a participar aqui do nosso podcast. O momento agora é de agradecer ele pela presença aqui no programa de hoje. Valeu, Ricardo! Valeu, muito obrigado, né, por esse convite especial, nesse dia, né, abençoado, que é o Dia das Mulheres, né. Já também deixo aqui os parabéns a todas as mulheres desse Brasil, né, principalmente aquelas que estão ao nosso lado, nossos familiares. E muito obrigado também, Maurício, muito obrigado, Mônica, né, por essa parceria. Estamos aí nessa luta, né, com certeza regularizando esses imóveis. E sempre que procurar, estão à disposição. E sempre que precisar da gente, né, pode contar com a gente, que estão aí para tirar as dúvidas que couber a nossa realidade, bom, nosso conhecimento. Muito bem, então vamos ficando por aqui hoje. Esperamos você indicar aí para a doutora Mônica o tema da próxima semana. Na próxima semana nós estaremos aqui trazendo mais um Pod Legal. Esse Pod Legal, evidente, assim como os outros também, fica aí na nossa plataforma, né, nas plataformas de podcast e também no YouTube, e também nas redes sociais. E você pode estar compartilhando para outras pessoas. A gente sempre traz aqui temas que possa estar com conteúdo que possa estar à disposição para as pessoas compartilhar em qualquer momento, que não vence. São temas valorosos e especiais. Então, nosso tema de hoje foi falando de compra e venda, contrato de compra e venda. E teve outros temas também que as pessoas continuam compartilhando, continuam assistindo. Sempre que você tiver uma dúvida, você pode retornar lá e assistir novamente. E a gente vai ficando por aqui com o nosso Pod Legal de hoje, agradecendo você. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, doutora. Valeu, Ricardo. E até a próxima. Valeu! Muito obrigada. Quero aproveitar, antes de tudo, antes de encerrarmos, para desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que nos acompanham. Muito obrigada, Maurício, por mais um excelente programa. Muito obrigada, Ricardo. Foi muito bom ter a sua presença aqui. Estou muito feliz por este dia tão especial, a gente conseguir trazer um tema que eu tenho certeza que ajuda muitas pessoas a realizarem sonhos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Feliz Dia das Mulheres. Vamos finalizando aqui com a nossa vinheta final. Tchau. Obrigada.